É uma satisfação falar convosco mais uma vez por meio desta mídia. Eu tenho por certo que Yeshua, o nosso Senhor, tem reservado para nós neste dia tão especial o fortalecimento, a edificação da nossa fé por meio de sua santa e gloriosa palavra. Gente, nesta oportunidade eu quero falar com vocês sobre o poder da sabedoria que é desprezado. A sabedoria que o mundo despreza, a sabedoria que até mesmo os que professam a fé em Jesus desprezam. Vamos lá. Quantas vezes você ignorou o que alguém estava falando por julgar a sua posição social, até mesmo por julgar a sua condição financeira? Quando você desprezou, você tinha na sua mente o padrão do mundo, o padrão de sucesso, o padrão de sabedoria, o padrão de conhecimento, o padrão de intelectualismo, o padrão de posição. Quando eu digo padrão de posição, eu me refiro que é muito mais fácil ouvir alguém que do nada se tornou um homem bem-sucedido. É muito mais fácil você ouvir alguém que por longos anos estudou nas melhores faculdades. O padrão do mundo, ele estipulou que tipo de palavra sai da nossa boca e ele propôs o seu próprio padrão de comportamento. É tão verdade que até mesmo as nossas instituições religiosas, o lugar onde o padrão divino é que deve nortear e permear os nossos pensamentos e o nosso comportamento. Às vezes você se depara para uma live, por exemplo, onde eles começam a frisar o nível de formação do convidado e começam a expor, a colocar em evidência a sua formação acadêmica, como que isto poderia dar maior ênfase ou poderia dar maior importância e valor para os que estão ouvindo. Mas eu quero compartilhar com vocês a história de uma cidade que foi sitiada por um grande rei que se dispôs dos armamentos de guerras tanto quanto a ele estava disponível. Então ele cercou esta cidade e se muniu de todas as condições de guerra para tomar a cidade e então declarar a vitória. Porém, havia na cidade um homem pobre, mas sábio, um homem que livrou a cidade deste grande rei com a sua sabedoria. Porém, o texto da palavra de Deus frisa a sua condição de pobre. A palavra de Deus frisa que este homem era pobre, porém sábio. Quando a palavra de Deus, ela foca na sua pobreza mais do que na sua sabedoria, é para chamar um ponto de atenção para a sua vida e para a minha vida. Que a sabedoria, ela é desprezada quando nós olhamos para o padrão do mundo. Aquele padrão que diz o que é importante. Aquele padrão que diz o que de fato tem valor. Aquele padrão que faz com que você pare e escute um tolo simplesmente porque estudou nas melhores faculdades. Ou porque do nada se tornou um grande empresário que pelo padrão do mundo é um empresário de sucesso. Você já desprezou alguém por julgá-lo
pobre. Agora, olha a situação. Imagine alguém que detém uma palavra de sabedoria sobre prosperidade e ele compartilha com você aquela palavra de sabedoria e a palavra de sabedoria é desprezada porque você analisou o que saía da boca dele conforme o padrão do mundo. E com isso você desprezou o conhecimento e a sabedoria que poderia mudar totalmente a sua vida. Porque é mais fácil você ouvir da boca de alguém que tem condições financeiras, que está prosperando financeiramente, do que ouvir um pobre sábio. Porque quando você olha para a sua condição social, quando você olha para a sua condição financeira, então você julga pelo padrão do mundo que ele não tenha nada de bom, nada de grandioso para compartilhar com você. E aí, conforme o padrão do mundo, você despreza a palavra de sabedoria deste velho sábio. Eclesiastes capítulo 9, a partir do versículo 14, diz o seguinte: Houve uma pequena cidade em que havia poucos homens. Veio contra ela um grande rei, sitiou-a e levantou contra ela grande baluartes. Encontrou-se nela um homem pobre, porém sábio, que a livrou pela sua sabedoria. Contudo, ninguém se lembrou mais daquele pobre. Então disse eu, Salomão, melhor é a sabedoria do que a força, ainda que a sabedoria do pobre seja desprezada e as suas palavras não são ouvidas. As palavras dos sábios são escutadas em quietude, mais do que os gritos de um governante insensato. Melhor do que as armas de guerra é a sabedoria, mas muitas coisas boas são destruídas por um único homem pecador. A sabedoria é mais poderosa, é mais importante do que armas de guerra. Este pobre homem, porém sábio, ele livrou a sua cidade deste grande rei poderoso com a sua sabedoria. Nesta cidade havia poucos homens aptos para a guerra. Este grande rei estava em condições mais favoráveis. Porém, havia um velho homem naquela cidade pobre, porém sábio, que livrou a cidade das mãos deste grande rei. Porém, ninguém mais lembrou-se deste pobre homem sábio. Por quê? Porque os padrões do mundo determinam, influenciam, te manipula e por certo está seduzindo e te cegando. Porém, este texto diz que a sabedoria dos sábios deve ser ouvida em quietude. O sábio deve ser ouvido em silêncio. Você deve parar. Você deve fechar a boca e ouvir as palavras do sábio. Prestar atenção no que está saindo da sua boca. Porém, há um mal nos nossos dias. As pessoas, elas não têm mais paciência para ouvir o que sai da boca de um velho sábio.
ela está inquieta toda vez que alguém tem algo grandioso para compartilhar com ela. Então, pérolas são desperdiçadas, informações preciosas são desprezadas. Por quê? Porque é mais fácil ouvir um insensato, um governante insensato em seu discurso eloquente. É só você olhar para os nossos dias atuais. É mais fácil ouvir os governantes, é mais fácil ouvir um empresário, é mais fácil ouvir uma instituição estatística que fala de suas probabilidades. É mais fácil ouvir uma pessoa que, pelo padrão do nosso tempo, é considerada uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa que detém a palavra da sabedoria. Porém, este é o padrão do mundo. Qual é o padrão de Deus? O padrão de Deus está em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27 ao versículo 29. Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar os sábios, assim como escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Deus escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. Portanto, ninguém jamais se orgulhe na presença de Deus. O padrão de Deus é diferente do padrão do mundo. Com Deus, o que não é o que importa. E o que importa é o que não é. Então, o que eu devo fazer? Qual é o conselho de Deus para nossa reflexão? Quais são os pontos que o Espírito de Deus propõe para nossa reflexão? O primeiro ponto: busque nos lugares improváveis e achareis uma solução, um caminho, uma resposta para as inquietações do teu coração nesses dias de muita dificuldade, de muito transtorno, de muitas indecisões e inseguranças. Pare de ouvir pessoas insensatas. Pare de dar crédito a pessoas insensatas. O padrão de Deus é diferente. Não é a riqueza do mundo que determina o padrão de homens bem-sucedidos. Não é a faculdade que este indivíduo estudou que determina a sua sabedoria. Pois o texto diz que Deus escolheu as coisas que o mundo considera loucura para envergonhar as sábias. Assim, Deus também escolheu as coisas fracas para envergonhar as poderosas. Aquele rei sitiou a cidade, era um rei poderoso que disponha naquela oportunidade de todo o armamento de guerra, tanto quanto a ele estava disponível para tomar a cidade. Porém, o texto diz que havia um pobre. Ponto e vírgula está no texto. Porém sábio. Pobre, porém sábio. Quantas pessoas você está desprezando por considerá-lo uma pessoa imprestável, uma pessoa fraca, financeiramente pobretona, empresarialmente,
no termo do empreendedorismo, uma pessoa sem perspectiva. Porém, este é o padrão do mundo, o padrão de Deus. O fraco envergonha o poderoso. O poderoso não pode vencer o fraco. Deus também escolheu as coisas desprezadas pelo mundo, tidas como insignificantes, e as usou para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. A palavra katarkel, para reduzir a nada, o termo grego katarkel, utilizado neste versículo, fala deixar de lado. É tão insignificante, é tão desprezível, não serve para nada. Este padrão do mundo, em relação às coisas que o mundo considera importante, o termo reduzir a nada, que Deus pegou as coisas desprezíveis para reduzir a nada aquilo que o mundo considera importante. A palavra reduzir a nada, a palavra grega katargel, significa deixar de lado algo sem valor algum. Então o mundo propõe um padrão de valor. Para Deus não é nada, é deixado de lado. Para Deus não tem valor algum. Então, qual é o conselho de Deus para as nossas vidas? Você que está aflito, com problemas e não sabe quem ouvir, comece a olhar para quem você tem desprezado, que sempre teve uma palavra de vitória para a sua vida. Comece a se considerar e a considerar quem sempre teve um conselho de sabedoria para a sua vida. Então busque nos lugares improváveis e achareis uma solução, um caminho, uma resposta. Segundo, o fraco faz da força fraqueza. Não julgue conforme o padrão do mundo. Não. Olhe para o padrão de Deus. O que importa é o padrão de Deus. Não seja tolo, não seja insensato, que despreza as palavras de sabedoria, despreza os conselhos de Deus por julgar pelo padrão do mundo. Terceiro, o desprezado e insignificante reduz a nada o que é mais importante. O desprezado é insignificante no nosso mundo, conforme o padrão do mundo. Ele reduz a nada o que é mais importante. Então talvez você esteja passando por muitas dificuldades, passando por muitas lutas, mas é insensato, porque age como qualquer mundano que julga pelo padrão do mundo. Escuta A, escuta B, escuta C, mas não escuta a voz da sabedoria, mas não é capaz de escutar aquele que tem comunhão com Deus, aquele que estuda a palavra de Deus para guiar os seus passos, aquele que tem uma vida de oração, aquele que busca uma vida de retidão. Porém, no padrão do mundo, ele não estudou nas melhores faculdades. No padrão do mundo, sequer ele tem dinheiro, talvez sequer tenha uma casa. Este é o padrão do mundo, mas para Deus
Este é o verdadeiro sábio, que pode livrar uma cidade inteira de ser disseminada, de ser destruída pelo inimigo, que pode livrar uma cidade inteira da ruína e da desgraça, pois ele é pobre, porém é sábio, carrega consigo a palavra do Deus vivo. Então, qual é o conselho de Deus para as nossas vidas? Deixe de ser insensato. Pare de olhar e de julgar pelo padrão do mundo. Passe a olhar com os olhos do Eterno. Passe a considerar o que Deus considera. Passe a valorizar o que Deus valoriza. Então, o Eterno certamente te ajudará e colocará diante de você um sábio com uma palavra de sabedoria para te ajudar nesses dias de muitas dificuldades e transtornos. Esta é a reflexão do Eterno para as nossas vidas. Pobre, porém sábio. Esta é a palavra de Deus. Que Yeshua nos abençoe sempre e nos conceda a graça pelo poder da sua misericórdia e da sua palavra. Fiquem com Deus. Amém.